pessoal, este vídeo sobre transformação linear é uma resposta ao comentário do Fernando, querendo saber o que é uma transformação linear. Portanto, faça assim como o Fernando, inscreva-se, deixe o seu comentário, ok? Uma transformação linear, ela se comporta como uma função, porém, o domínio e o contradomínio são espaços vetoriais, enquanto os elementos são vetores. Então, estamos trabalhando com vetor. Temos aqui representado este vetor, né? Onde o ponto aqui é 3 de x, 2 de y. Ou seja, então temos este vetor, né? 3, 2. Bem, vamos então representar esse vetor em forma de matriz. Então, podemos representá-lo dessa maneira assim, ó. Uma matriz, né? 3 de x, 2 de y. Uma matriz de duas linhas e uma coluna, né? 2 por 1. Muito bem. Agora, transformar esse vetor. Vamos supor que queremos, então, girar esse vetor aqui 180 graus aqui à esquerda. Então, se nós girarmos 180 graus, ele vai parar mais ou menos aqui, né? Nesta direção, né? Então, queremos girar assim. Então, vamos transformar esse vetor que estava indo para lá, nesta direção, e vai vir então para cá, nesta direção. Como fazemos isso? Nós usamos uma matriz de transformação, que nós chamamos de T, essa matriz de transformação. E vamos multiplicar essa matriz pelo vetor. Tá? E aí então vamos ter essa transformação. Então, qual a matriz de transformação que vamos usar? Bem, para girar aqui 180 graus, eu tenho esta seguinte matriz. Aqui, menos 1, 0, e 0, menos 1. Bem, se eu usar essa matriz aqui de transformação, né, e multiplicar pelo vetor, que é o vetor 3, 2, aí sim eu vou ter um vetor transformado, né? Agora, por que eu usei essa matriz aqui 2 por 2? Né? Então, a matriz aqui, ó, 2 por 2. E essa matriz aqui é uma matriz de duas linhas e uma coluna, né? 2 por 1. Por quê? Eu quero o resultado, né, bidimensional. Ou seja, eu quero um resultado igual a esse aqui, onde eu tenho x e y. Então, para isso, eu preciso ter, né, aqui, ó, iguais aqui, ó, o número de coluna com o número de linhas. E onde eu vou ter, então, como produto, isso aqui, né? Ou seja, duas linhas e uma coluna. Então, eu vou ter uma matriz assim, de duas linhas e uma coluna, que é o que eu quero, né? Ou seja, eu vou ter uma matriz, então, 2 por 1. Né? Então, isso aqui é a multiplicação de matrizes, né? Bem, multiplicando essas matrizes aqui, né, você já deve saber multiplicar, né? Onde você tem um elemento aqui A1 e outro elemento aqui A1, A2, 1, né? Ou seja, primeira linha e primeira coluna e segunda linha e primeira coluna. Né? Então, para fazer esse primeiro elemento, nós vamos multiplicar, então, a primeira linha com a primeira coluna, né? Essa primeira linha aqui com a primeira coluna aqui. Então, menos 1 vezes 3, ó. Então, você tem menos 1 vezes 3, mais 0 vezes 2. Né? 0 vezes 2. Então, isso vai dar menos 3. Então, temos aqui o primeiro elemento, que é o x aqui, menos 3. E fazendo a mesma coisa aqui, né? Agora nós temos o elemento 2, 1. Ou seja, segunda linha com a primeira coluna. Segunda linha aqui, 0 vezes 3, 0. Com mais menos 1 vezes 2, menos 2. Né? Então, multiplicação de matrizes você já deve saber. Né? Então, é só relembrar. Temos aí, então, a matriz menos 3, 2. Ou seja, menos 3 de x e menos 2 de y. Ó, menos 3 de x, menos 2 de y. Então, conseguimos girar esse vetor 180 graus aqui à esquerda, usando uma matriz de transformação. Ok? Vamos ver um outro exemplo, porque aqui você viu um ponto só, um vetor só. Vamos supor que seja uma figura aqui com vários pontos.
Vamos ver esse exemplo agora aqui. Bem, nessa figura aqui, nós temos um triângulo, né? Onde temos, então, 3 pontos A, B e C, né? Onde todos são vetores. Vamos supor que nós queremos girar esse triângulo aqui no sentido anti-horário 90 graus. Esse triângulo vai parar aqui no segundo quadrante. Para isso vamos usar então também uma matriz de transformação. A matriz de transformação, né, que eu vou escolher é esta matriz aqui. Vou colocar aqui mais abaixo. Então nós vamos ter uma matriz de transformação que vamos multiplicar por essa matriz ali, né? Ok? Então, a matriz de transformação escolhida para fazer este giro é 0, menos 1, 1 e 0. E vamos multiplicar pela matriz. Qual é a matriz ali? Vamos, então, representar esse triângulo em forma de matriz. Ou seja, a linha dos x e depois a linha dos y. Então, nós temos aqui a linha do x, que é 5, né? 1 e 2. E temos os valores de y, 3, 4 e 2. Vamos multiplicar, né? E vamos então achar o resultado aqui desta multiplicação de matriz, que você já deve saber. Multiplicar então as matrizes, né? Então o resultado vai ser, bem, esta é a resposta então. Aqui está o novo triângulo, ou seja, menos 3 de x, 5 de y. Então você tem aqui menos 3 de x, né? Com 5 de y. Vai ter mais ou menos aqui o ponto A. Aqui agora é o ponto B, menos 4 de x e 1 de y. Então, menos 4 de x, 1 de y, você tem o ponto B. E depois menos 2 de x e 2 de y, né? Você tem o ponto C. Pronto. Aqui então você formou um novo triângulo aqui, onde ele girou 90 graus e parou aqui. Ou seja, cada vetor aqui, ó, vocês têm um vetor aqui, este vetor aqui, ó, A, por exemplo, né? Então este vetor aqui, ele girou, ó, 90 graus, aqui o A aqui, ó. Então ele está aqui, ó. Então ele girou exatamente 90 graus. Então cada ponto girou 90 graus, né? Então conseguimos então transformar, ou seja, mudar essa figura de um lado para o outro, ou seja, fazer esse movimento com figuras. Então esse estudo de transformação linear é justamente uma área da computação gráfica, que você vai estudar então em nível superior. Aqui você teve só uma amostra do que é uma transformação linear. Espero ter ajudado. Se você gostou, deixe aí o seu comentário, ok? E até a próxima aula. Tchau.